Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Flávio. Hoje estarei resolvendo uma questão no qual é pedido o cálculo de uma potência de um resistor, que no caso é esse resistor aqui de 2 ohms, só que utilizando o método de transformação de circuito equivalente ao de Thevenin, certo? Então, na prática, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse circuito e a partir dele encontrar um outro circuito equivalente no qual eu vou ter uma fonte de tensão e um circuito em série chamados fonte e resistor, desculpa. Uma fonte de tensão e um resistor em série chamados fontes e resistores de Thevenin. E após isso, ligar em série com esse resistor de Thevenin, justamente esse resistor de 2 ohms, e calcular a potência baseado nesse novo circuito. Nesse caso, inicialmente aqui estamos com o circuito original e eu tenho aqui também os cálculos que eu realizei para chegar ao resultado. Especificamente no meu exercício, houve um problema de inconsistência nos valores. Isso quer dizer que, ao chegar no fim do processo, quando eu deveria encontrar a potência do resistor, a potência encontrada nesse meu circuito equivalente, a potência desse resistor 2 ohms encontrado nesse meu circuito equivalente, diferiu da potência de fato que tem nesse resistor. Isso devido a algumas questões que o procedimento que a gente precisa realizar para transformar esse circuito num circuito equivalente de Thevenin exige. Por exemplo, a gente vai precisar abrir alguns terminais aqui, eliminar algumas fontes e por isso, em alguns casos, ocorre uma inconsistência no circuito. Então, vamos mostrar aqui como é que foi o cálculo. Né? A princípio, eu fiz aqui a abertura do Faustad e desenhei o circuito, certo? O circuito está aqui gravado. Pronto, aqui é o circuito original. Se vocês perceberem e fizerem a comparação, vão ver que é o mesmo circuito. Aqui é um resistor de 6 ohms, uma fonte de corrente de 2 amperes, um resistor de 6 ohms, um resistor de 12, uma fonte de 3, aqui, fonte de 3, um outro resistor de 5 ohms, outro resistor em série com esse anterior de 5 ohms, entre eles um resistor de 2 ohms e uma fonte de tensão dependente de tensão, na qual a dependência é em relação à variação de tensão nesse resistor aqui de 5 ohms, certo? A princípio, quando eu fizer o cálculo da transformação do circuito e encontrar o circuito de Thevenin, quando eu colocasse esse resistor de 2 ohms lá no outro circuito equivalente, eu deveria encontrar essa potência aqui, ó, 41,68 watts. Eu deveria encontrar essa potência. Porém, de fato isso não ocorre devido à inconsistência. De qualquer forma, eu vou mostrar o passo a passo de como foi feito os cálculos para chegar no circuito equivalente de Thevenin. Vamos lá. Inicialmente, eu comecei calculando o resistor de Thevenin. Para isso, eu abri os terminais entre R4 aqui e deixei chamando os terminais de A e B. O resistor R4 era justamente, por mim, foi nomeado como esse resistor aqui, que é o que eu quero calcular, a potência. Então, primeiramente, eu abri os terminais. Segundo, eu inseri uma fonte auxiliar aqui, ó, de 1 volt. Por que eu fiz isso? Porque, segundo o livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, Sádico, quando temos um circuito no qual temos fontes dependentes, precisamos utilizar essa técnica, adicionando
uma fonte, ou seja ela de corrente ou de tensão. Nesse caso eu escolhi uma fonte de tensão e arbitrei o valor de 1 volt. Inseri essa fonte e eliminei as fontes independentes, certo? Então, a eliminação dessa fonte independente gerou um rompimento nessa malha aqui. Então, essa malha ficou aberta, certo? Deixou de ser uma malha. Por isso que ela não está desenhada aqui, porque como ela deixou de ser uma malha, ela se tornou um caminho aberto, ela não estava influenciando no circuito, então eu tirei. E essa fonte de tensão de 3 volts, ao eliminá-la, a gente substitui ela por um curto. Então fica só apenas o fio. Após isso, como aqui só ficou o fio e nesse caso, nesse ramo ficou apenas o resistor de 12 ohms, eu calculei um resistor equivalente entre esses dois que estavam em paralelo, encontrando um resistor de 4 ohms equivalente. Então, aqui na minha resolução, eu tenho o circuito sem o ramo de cima, que ficou em aberto, e já com o resistor equivalente, certo? Resistor de 4 ohms, que eu chamei de resistor equivalente 1. Ok. Dado isso, eu preciso encontrar a corrente que passa nessa minha fonte de tensão auxiliar. E eu chamei essa corrente de corrente auxiliar, que eu ainda não sei quem é. Então agora eu vou utilizar algum tipo de técnica para descobrir qual é a corrente que passa aqui, certo? Nesse momento eu fiz a seguinte escolha. Eu utilizei a técnica de malhas para encontrar as correntes de malha e, consequentemente, encontrar a corrente que passava nesse ramo aqui. A princípio, como eu queria encontrar a corrente, a minha escolha foi a técnica de malhas, justamente porque ela vai me dar as correntes de malha e, consequentemente, a corrente que eu preciso. Então eu comecei a desenhar as correntes que passavam pelas determinadas malhas, que eram essas duas aqui. Chamei essa primeira corrente que passaria nessa malha de corrente 1 e essa outra de corrente 2. Defini o sentido delas, que seria da I1 seria no sentido horário e da I2 no sentido anti-horário. E defini que iria percorrer a malha no mesmo sentido da corrente. Na primeira equação, eu encontrei os seguintes termos. 1 volt, nesse sentido, sempre no sentido da corrente, eu estou percorrendo. 1 volt mais 2V0 volts mais R2 I1 igual a zero. Por que isso? Porque segundo a lei de Kirchhoff para as tensões, para tensões, desculpa, a soma das tensões em uma malha fechada tem que ser igual a zero, né? Então, aqui a tensão desse resistor é a mesma coisa de dizer que é a corrente que passa por ele multiplicado pelo valor do resistor. Pronto, então eu cheguei na primeira equação. Segunda equação, procedi da mesma forma. 1 volt mais 2V0 volts mais resistor equivalente 1 vezes I2 mais resistor equivalente mais resistor 3 vezes I2 igual a zero. Dessa equação eu cheguei nesse outro sistema de equações, no qual aqui eu já substituí os valores dos resistores e substituí o valor de V0. Como foi a substituição de V0? Eu substituí V0 fazendo uma relação dele com a corrente 2, para que eu pudesse ficar apenas com duas variáveis e assim conseguir achar uma solução para esse sistema. Como a corrente que passa no resistor 3, a corrente 2 que passa no resistor 3 é no sentido contrário à diferença de potencial marcada pela questão, que é marcada pela questão, então eu inverto o sinal. Então ficou 2 vezes o resistor, que é 5 ohms, vezes a corrente, que é menos I2. Porque
a corrente a corrente de malha está polarizando no sentido anti-horário, mas a variação de potencial foi me dada no sentido horário. Após isso, fiz a substituição na segunda equação e nesse sistema de equações eu pude encontrar o valor de I2 sendo 1 ampere e de I1 sendo 1,8 amperes. Após ter encontrado esses valores, identifiquei que a corrente que passa na fonte de tensão auxiliar é exatamente 2,8 amperes. No mesmo sentido de 1 e de 2, que seria descendo aqui, certo? Na ramificação. 2,8 amperes. Então, o meu resistor de Thevenin nada mais é do que a tensão dessa fonte auxiliar dividido pela corrente que passa nessa fonte de tensão. Então, eu cheguei ao valor de 0,35 ohms. Após isso, eu vou fazer o cálculo agora da tensão de Thevenin, no qual eu utilizo o circuito original, esse circuito aqui, apenas abrindo os terminais que conectam o resistor de 2 ohms, que é o que eu quero encontrar a potência. Fazendo isso, eu fico aqui com os terminais A, B novamente. Então, para fazer esse cálculo e facilitar minha vida, já que eu quero descobrir uma tensão, eu vou fazer alguns procedimentos aqui no circuito de forma que ele fique simplificado. Primeira coisa que eu identifiquei foi essa fonte de tensão em série com o resistor. Decidi transformá-la por equivalência em uma fonte de corrente com um resistor em paralelo. Então, fazendo o cálculo, identifiquei que a fonte de corrente seria de 1/4 de ampere, que seria exatamente o valor da tensão dividido pelo valor do resistor. Então aqui eu fiz a inclusão dessa alteração, e esse resistor que ficou em paralelo com a fonte de corrente, eu calculei o resistor equivalente dele com esse outro resistor de 6 ohms, que se tornou um resistor equivalente de 4 ohms. E é exatamente o que está desenhado aqui. Após isso, utilizei lei das malhas novamente para calcular as correntes que passavam aqui, para após isso calcular essa malha virtual de forma que eu encontrasse a DDP aqui. Então, fiz o desenho aqui das malhas. A minha primeira malha é essa aqui, I1, na qual eu não vou percorrer porque tem uma fonte de corrente. A minha terceira malha, I3, é essa aqui, pequena, que eu também não vou percorrer porque eu tenho uma fonte de corrente aqui também. E eu tenho uma super malha, vamos dizer assim, que é a I2, no qual engloba essa primeira parte do circuito e a segunda parte do circuito composta pela malha I3. Vou percorrer ela porque eu tenho essa fonte de corrente aqui no meio, então eu utilizo essa super malha, certo? Então, eu tenho uma primeira equação de restrição que me diz que a corrente de malha I1 é exatamente 2 amperes. Então, aqui eu já escrevi. A segunda equação é a equação da supermalha. Então, eu comecei calculando aqui em R3 e no sentido anti-horário dessa vez e percorrendo no sentido também anti-horário. Então, eu começando daqui, eu tenho meu R3 vezes o I2, que é a corrente que está no sentido anti-horário, menos a corrente I1 que está no sentido também anti-horário, mas nesse ramo ela passa no sentido contrário, a I2. Está aqui o primeiro termo. O segundo termo é o mesmo cálculo, está aqui. O terceiro termo, quando eu venho descendo aqui na malha, percorrendo, chego nesse resistor de 4 ohms. Só que aqui, a minha corrente, a minha tensão, vai ser justamente o valor desse resistor vezes a corrente de malha I3. Por isso coloquei aqui 4 e 3. E tudo isso igualamos a zero.
E ao desenvolver essa equação, eu cheguei à seguinte informação, que o I3, no caso eu teria mais uma equação aqui de restrição que é devido ao I3. O I3 eu posso dizer que é o meu I2, que está no mesmo sentido, então diretamente proporcional. I3 igual ao I2 menos essa corrente que está subindo aqui, que está indo embora, que seria 1/4 de ampere. Então eu posso dizer que o meu I3 é o meu I2 menos 1/4. E com essa equação eu fiz a substituição aqui e encontrei essa equação, né? Fiz aqui os cálculos e identifiquei que I2 era 21 sobre 14 avos, que dava exatamente 3 meios de ampere. E com isso eu consegui também encontrar o I3, que seria no caso 1,25 amperes. Então agora eu tenho a corrente de malha I1, I2, que é a da supermalha, e tenho I3. Dado essas informações, eu fiz agora o cálculo da malha virtual, que seria apenas essa pequena malha aqui, composta por esse resistor de 5 ohms, a fonte dependente e os terminais AB. No caso aqui, nos terminais AB, eu vou chamar de tensão de Thevenin e vou percorrer essa malha, certo? Então eu identifico que, começando daqui, do terra, menos 2 V0 mais a tensão de Thevenin mais o resistor R2 multiplicado pela corrente de malha I2 que passa por ele, menos a corrente de malha I1 que também passa no sentido contrário, é igual a zero. Fazendo esses cálculos, eu chego que a tensão de Thevenin é 15I1 menos 15I2. E substituindo pelos valores que eu já tinha encontrado antes, eu identifico que a minha tensão de Thevenin é 7,5 volts. A partir desse momento, eu vou fazer a mudança desse meu circuito para o meu circuito de Thevenin. Então eu incluo essa fonte de Thevenin que eu encontrei com essa tensão, certo? 7,5 volts. E incluo o resistor de Thevenin que eu tinha encontrado mais aqui em cima, de 0,35 ohms. Ao realizar essa inclusão desses dois elementos, eu faço uma inclusão de um terceiro elemento que seria o resistor de 2 ohms, que é esse aqui, o qual eu quero encontrar a potência. Após isso, eu calculo qual é a variação de tensão nesse resistor, para poder assim encontrar a potência. E a variação de tensão nesse resistor pode ser encontrada pelo método de divisão do divisor de tensão, que é exatamente o valor da tensão naquele circuito, que é 7,5, multiplicado pela corrente, pelo resistor que eu quero encontrar. Desculpa, pessoal. Multiplicado pelo resistor que eu quero encontrar, dividido pela soma dos resistores. Então eu encontro uma variação de tensão de 6,36 volts. E para calcular a potência nesse resistor, bastaria apenas que eu elevasse ao quadrado e dividisse pelo valor dessa resistência, que daria 20,24 watts. E é nesse momento que a gente identifica a inconsistência. O valor da potência não é equivalente ao valor da potência do mesmo resistor no circuito original. A princípio, a explicação seria essa, e espero que vocês tenham entendido o vídeo. Apesar da inconsistência, o método foi descrito de forma na sua totalidade, e acredito que isso vai poder auxiliar aos outros alunos a conseguir entender também como aplicar esse método.